nome é Auricimar Adelson Gregório, tenho 32 anos, né? Sou pai do Vinícius, já agora em junho, dia 11, vai completar 4 anos que ele está com a gente, que é o nosso filhinho adotivo. Sou assessor de gabinete do vereador Beto Aric, aqui na Câmara Municipal de Jaboticabal. Meu nome é Larissa da Silva Scarpellini Gregório, tenho 32 anos, sou assistente social do Lar Educandário Lar do Caminho e do Lar Joana de Ângeles. O Vinícius, nosso filho adotivo, há 4 anos. No início do nosso casamento, junto com a Larissa, a gente nunca cogitou adotar uma criança, né? A gente tinha um sonho de estabilizar na vida, depois ter o nosso filho, né? Nosso filho natural mesmo. Só que assim, a gente tinha um plano dessa estabilidade ainda, né? Na época, em 2013, eu e a Auricimar, nós estávamos casados há 5 anos já, e aí pensávamos em ter casa, carro, construir, estabilizar a vida, né, num trabalho melhor e tudo mais, coisa que todos os casais pensam no início da vida. E aí veio aquela questão do filho, né, que o casamento vai pedindo, né, as pessoas vão cobrando, a sociedade, a família vai cobrando, e aí nós já tínhamos esse desejo, e aí esse desejo foi trabalhando cada dia mais, foi sendo assim, com o meu trabalho foi fortalecendo. Só que a gente conheceu, a Larissa trabalhava no orfanato, Lar do Caminho em Jaboticabal, e a gente passou a conhecer pessoas que estavam em busca de filhos adotivos, passamos até a conviver com algumas pessoas, entendeu, que conseguiram realizar esse sonho, e eu acho que a gente começou a amadurecer essa ideia dentro da gente. Passado um tempo, né, ela já estava lá, trabalhando lá, um dia ela chegou em mim e falou que eu precisava ir lá para conhecer uma criança que com 20 dias tinha dado entrada lá no orfanato. E, né, nas nossas andanças, né, um dia eu acabei passando por lá, acabei conhecendo essa criança, né? Eu falo que à primeira vista, vendo essa criança, a gente, né, eu conheci, balançou um pouquinho a gente, né? E eu acho que a partir desse momento a gente começou a fazer uma alta análise, né, do que a gente queria para o nosso futuro. Passado mais um tempo, a Larissa foi convivendo mais com essa criança, a Larissa foi se apegando mais a essa criança, que ela foi falando em casa, sempre ela comentava dele, falava da evolução dele, tanto da saúde que era muito debilitada. Eu comecei a acompanhar mais de perto também essa criança. E foi quando, passado um tempo, eu e ela sentamos e vamos adotar uma criança? Vamos. Só que assim, a gente confessa que a gente já tinha uma criança assim, já escolhida, né? Só que a gente sabia que teria todo um processo de fazer o curso, fazer a habilitação, entendeu? Entrar no cadastro único de adoção. A gente sabia que a gente teria que passar por tudo isso daí. E a gente topou tocar em frente e ir atrás desse sonho que passou a fazer parte da nossa vida aí, que era a adoção dessa criança. A questão da criança especial foi assim, o meu caso com o Vinícius foi um caso de alma, foi um amor de alma, né? Vendo o Vinícius, trabalhando, convivendo, foi um amor, foi uma paixão que as pessoas falam, explica, não tem explicação, né? Foi algo que aconteceu nas nossas vidas e o nome disso é amor. Aconteceu, foi um amor, foi algo que não tem explicação mesmo. Olha, quando ele chegou, ele era uma criança vinda do HC, né? Tinha nascido há 20 dias, então ele nasceu lá, porque a mãe era HIV positivo, por isso que nasceu no HC. E ele, com o nascimento dele, ela teve alta e veio embora, né? Porque já estava determinado que ele seria encaminhado para o abrigo. E aí ele ficou lá 20 dias fazendo exames, né? Constatando a questão da síndrome de Down. E aí ele veio. Na época eu ainda estava de férias, demorei, né? Na minha chegada, quando eu cheguei, né, que é de Prestes, a gente vai conhecer a criança. E aí começou a conviver. Era uma criança que tinha uma saúde bem frágil, né? E eu
como assistente social, sempre levava ele ao médico, sempre fui acompanhando e acompanhando. O processo de adoção, eu me lembro até hoje, em 2012, a gente já tinha formado com a gente para realizar esse processo, fazer todo o procedimento legal, né? Só que eu me lembro até hoje que demorou um pouco para ter o curso, né? Que primeiro é um curso que você tem que fazer com um assistente social e psicóloga do setor técnico do fórum, né? Eu lembro que dezembro, novembro, eu acho que até mesmo outubro de 2011 não teve esse curso por falta de pessoas de outros casais para se habilitarem também a realizar esse curso, que elas pediam um mínimo aí acho que de 2 ou 3 casais na época, né? Em 5 de fevereiro de 2013 foi marcado com o curso. Nós fizemos na parte da manhã, me lembro até hoje, foi lá na OB aqui de Jaboticabal. Após a realização, a gente ficou na espera do certificado para a gente poder dar entrada, fazer o nosso pedido de habilitação. Todo o processo de habilitação, ele foi demorado, né, um pouco, mas a gente sempre respeitou todas as regras que a lei determinava, né? Passamos com entrevista, com o próprio juiz, com o promotor. Foi um pouco dolorido, porque a Larissa trabalhava no orfanato. Ela teve que sair do orfanato por conta dessa adoção. Tivemos muitas pessoas que ficaram do nosso lado, ajudando, dando força. Só que, ao contrário, tinha algumas pessoas também que a gente não entendia o que elas pensavam, né? Então, por conta disso, a Larissa saiu do orfanato, porque a nossa prioridade era a adoção do Vinícius. Olha, uma criança sensível, né, delicada naquela situação, um sentimento de amor mesmo. É aquilo que eu falo, não tem explicação, né? A questão em casa já vinha, né, de adotar uma criança, e o Vinícius só fortaleceu isso. Foi um processo doloroso, principalmente para mim, né? O Alicimar sempre esteve do meu lado, sempre apoiou. Só que assim, eu amo a minha profissão, eu amo o lugar que eu trabalho, né? E aí ter que desvincular do dia para a noite do meu local de trabalho, né? Ter que sair mesmo. E assim, pessoas contra, né? Foi doloroso, mas assim, era algo que a gente tinha que enfrentar. Em momento algum eu pensei em desistir, nós pensamos em desistir, mas foi doloroso, mas valeu a pena. Quando ela saiu do orfanato, eu acredito que o processo ele passou a deslanchar um pouco. O juiz da época, ele determinou que o setor técnico de Jaboticabal não realizasse essa avaliação por conta da Larissa ter até contato com as pessoas que trabalhavam ali, com a questão do orfanato, e foi encaminhado para Ribeirão Preto. E eu me lembro até hoje que eu mesmo fui em Ribeirão, retirei a carta precatória aqui, levei para Ribeirão Preto, protocolei, a Larissa foi junto comigo ainda, era uma sexta-feira, final de tarde, protocolamos. Logo depois, na semana seguinte, já ligava todos os dias no setor técnico para tentar, né, ver se marcava logo essa avaliação. Foi marcada essa avaliação. Eu sei que, em resumos, em um procedimento que ia demorar 3 meses, a gente conseguiu adiantar para 1 mês. Que depois, assim que foi feita a avaliação do setor técnico, eu mesmo fui lá, retirei a carta precatória e trouxe aqui para Jaboticabal novamente. Olha, para mim foi em especial, né? Eu falo, porque eu tive que desvincular, tive que, mesmo passando pelo cadastro, fazendo todo o processo, né, judicial, mas eu acredito assim, a demora, né, gera uma certa angústia, ansiedade. Todos nós somos ansiosos, né? A mãe espera pela criança 9 meses ali no ventre, mas sente, né, a criança tá ali e tudo mais. Agora, você tá na tua casa e saber que o teu filho tá em outro local, né, mesmo sendo cuidado e tudo mais, mas assim, é doloroso. E passado isso daí, a gente ficou aguardando. Teve mais 2 encontros aqui com os profissionais do setor técnico, só que a gente ficava naquela angústia. A gente fala que foi dolorido, porque a gente queria logo o Vinícius em casa, foi angustiante, a gente também tinha aquele medo de talvez não der certo, só que assim, a gente tinha uma confiança e um apego até a Deus, porque assim, a gente sabia que era uma criança especial, a gente sabia que, né,
não tinha outros casais que tinham feito essa escolha, pelo menos aqui em Jaboticabal, porque tinha como a gente olhar nesse cadastro único da adoção. Então a gente estava na espera, né? Foi muito angustiante essa chegada dele. E graças a Deus, a gente no dia 11 de junho, me lembro até hoje, 11 de junho de 2013, né? Às 2 horas da tarde, a gente foi no setor técnico e ele foi entregue em nossos braços para a gente levar para casa definitivo. Assim, um amor infinito, foi uma emoção que não tem, né? Vai ficar para sempre nos nossos corações, e foi um amor imenso, assim, jamais vou esquecer daquele momento, né? A gente pegando ele no setor, levando para casa, e o pai já foi levar ele para cortar o cabelo, sabe? Nossa, foi muito emocionante. A primeira troca de roupa, quando você compra, porque eu quero comprar tal roupa, porque eu quero vestir ele assim. Foi uma emoção única, saber que naquele dia a gente poderia buscar o Vinícius, ele ir para nossa casa, entendeu? A gente fala que a gente passou um final de semana assim, até angustiante, porque a gente não via a hora de chegar à terça-feira, né? E a hora que ele chegou, a gente poder pegar ele, a gente já conhecia ele, só que também ele passava uma emoção pra gente que também estava sentindo falta da gente, porque assim que a gente iniciou o processo de adoção, a gente se distanciou dele, né? Até um pedido do próprio judiciário, né, que não poderia ter contato, não via mais ele, né? Durante todo esse período aí, de fevereiro a junho aí, a gente não teve mais contato nenhum com ele. E quando ele chegou nos nossos braços para a gente levar para casa, era um sonho, parecia que a gente nem acreditava que aquilo ali estava acontecendo, né? E tinha o apoio dos amigos, minha própria mãe na época, ela ficava ligando para saber, que hora que vocês vão vir para casa, né? Que foi uma pessoa que apoiou muito a gente, deu muita força pra gente. A mãe da Larissa, o irmão da Larissa, a minha irmã, entendeu? Os padrinhos dele, o Evandro e a Thaís, que a gente já tinha chamado um dia, a gente lembra até hoje, a gente chamou um dia eles para jantar, né? Quando estava o processo, a gente comunicou. Eles sabiam que a gente estava num processo de adoção e a gente comunicou eles, na verdade convidamos eles para serem os padrinhos do Vinícius, que são grandes amigos nossos, né? E a gente sabe que na nossa falta, amanhã ou depois, o Vinícius tem que estar bem amparado aí por pessoas. E por isso foi feita a escolha deles aí, né? O Evandro, um grande parceirão, a Thaís, e a gente optou pela escolha dele. Para a mulher, muita coisa muda, né? E ainda eu tinha uma amiga que falava assim para mim, você tem certeza, né? Porque era uma criança que demanda cuidados especiais, e a mulher hoje em dia, ela é mãe, ela é mulher, ela tem que trabalhar fora, né? Então assim, eu falo que a minha vida mudou completamente, né? Tanto nessas questões como assim, acordar de madrugada, não dormir de noite, ter que trabalhar no outro dia. Mas assim, é algo muito satisfatório, né? Que eu não me arrependo em momento algum. E algumas pessoas chegam a perguntar, você já se arrependeu? Nunca, nunca vou me arrepender. A partir do momento que o Vinícius entrou na nossa vida em definitivo, a gente tendo aquela vida de paz, ter o nosso filho dentro da nossa casa, eu falo que antigamente às vezes a gente acordava de manhã e falava, hoje não vou trabalhar, que eu tô indisposto, tô desanimado. Eu falo que depois que ele chegou, para mim não teve mais esse desânimo, indisposição, porque você acorda de manhã, você vê ele ali do seu lado, ele cada dia mais lindo, cada dia mais saudável, entendeu? Eu falo que a força que ele passa pra gente, o amor, o carinho que ele passa pra gente, eu falo que só nos motiva a cada vez mais ter forças, tentar dar o de melhor para ele, entendeu? E eu falo que ele mudou a nossa vida completamente, porque hoje, tudo que a gente pensa, eu e a Larissa, o primeiro lugar é ele. Vamos em algum lugar, o Vinícius, cabe o Vinícius ali? Não, então a gente vai, entendeu? E às vezes outra a gente vai sair, às vezes, porque ele é pequenininho ainda, né? Vai completar 6 anos, então vamos no show, a gente fica todo preocupado, né? Sempre minha irmã fica, minha mãe já chegou a ficar com ele também, minha filhada, às vezes até mesmo os padrinhos deles ficaram com eles. A gente ficava ali pensando, a gente vai num lugar, mas fica com a cabeça nele, não vê a hora de chegar em casa para ver como que ele tá, né?
Mas eu falo que ele nos adotou, não foi a gente que adotou ele, foi ele que nos adotou como pais dele, e a gente agradece a Deus por ter dado essa oportunidade a gente. Que a gente não deve desistir nunca, né? Deve ser persistente. Mesmo ele chegou em casa, ele não falava, ele não andava, ele sentava balançando, né? Ainda não tinha certinho sentar, a estrutura. E assim, não desistir nunca, porque aí nós fomos aos poucos, né? Ele deu o primeiro passo, ele começou a andar, né? Soltamos fogos, né? E aí, às vezes a escola perguntava, quando que ele vai andar, né? E a gente sabia, tem um momento dele, né? Ele tem um momento dele e ele teve. E agora, aos pouquinhos, ele tá falando, né? Então, hoje ele já faz coisas que surpreendem. Ele come sozinho, né? Ele já fala papai há bastante tempo, né? Falou papai primeiro, mas tudo bem. A gente releva. Agora, esse ano já fala mamãe, começo desse ano já começou a falar, então ele fala mamãe. Então, assim, não desistir nunca, porque é aos poucos, e quando existe amor, né, tudo é possível. Ele ensina a gente em muitas coisas, né? Eu falo que, a partir do momento que ele ficou, a gente passa a ser mais responsável ainda, a gente passa a ter uma dedicação maior com ele, a gente passa a ver, às vezes, até a sociedade que vivemos com outros olhos, né? Porque o Vini é uma criança especial. Eu confesso que a gente tem amigos que adotaram crianças especiais também, crianças que não são especiais também, a gente convive com amigos também, só que assim, a gente não tinha a dimensão do que é ser pai de uma criança adotiva, ainda mais ela sendo especial, e o retorno que elas dão pra gente. É uma coisa assim fora de comum. Só quem está ali vivenciando, vivendo o dia a dia, sabe do ensinamento que ele passa pra gente. E eu falo assim que eu me tornei uma outra pessoa, um homem mais responsável, entendeu? Com um pensamento mais fixo na família, cada vez mais, né? Eu falo que hoje o Vinícius e a Larissa são partes essenciais de mim. Acho que eu não vivo sem eles, eles acabam não vivendo sem mim também, né? E a gente tenta viver, proporcionar ao Vinícius o melhor possível e tocando nossa vida e sendo uma família feliz. Ele me ensina tudo. Eu posso falar que depois, né, quando ele entrou nas nossas vidas, né, tudo foi modificado, né? Ter mais paciência, relevar mais, né, as pessoas, as situações, mudou tudo. Ele ensina a cada dia, a cada momento, né, a perseverança dele, né, de não desistir nunca, de querer andar, de querer correr, de querer falar, mesmo não conseguindo. A gente pergunta o que você quer comer, ele vai na geladeira, então ele não, né, tem que ir lá, ele tem que mostrar o que ele quer. Então isso nos ensina muito, né, que a gente não deve desistir, gente, né, e assim, ao modo da sociedade, a única coisa que eu vejo, que eu fico ainda triste, que ainda existe preconceito, né, e isso a gente vai lutar muito para que não aconteça, né? Essa é a nossa maior preocupação. A pessoa que pensa em adotar uma criança especial, às vezes ela pensa, eu vou ter dificuldades, eu vou ter gastos, entendeu? Eu me lembro até hoje, quando eu estava no pensamento de adotar uma criança, a gente tinha convivência com uma pessoa, agora nem o nome vem ao caso, e um dia ele chegou a mim e falou, poxa, você vai adotar uma criança com síndrome de Down, só que você não pensa em pegar essa criança, levar no médico, fazer uma avaliação, ver? Eu juro que eu fiquei me matutando isso daí por alguns dias, né? Eu falei, poxa vida, né? O cara, né, se dizia meu colega, meu amigo, sei lá o que for, me falou um negócio desse, né? Mas foi passado o tempo, entendeu? A gente já conhecia os problemas do Vinícius, a gente sabia que o Vinícius tinha alguns problemas de saúde, entendeu? A gente sabia que a gente teria uma luta árdua, a gente teria muito mais dedicação do que uma criança necessita, e tiramos isso daí de letra.
Quando o Vinícius chegou, a gente continuou os acompanhamentos dele do HC, os acompanhamentos dos médicos que ele já fazia, os seus exames de rotina, entendeu? Quando ele chegou também, até muita gente não sabia, o Vinícius, no tempo que ele ficou com a gente, ele teve que passar 2 vezes pelo HC ainda para fazer exames de sorologia, para negativar a possibilidade de ter HIV, que a mãe dele tinha, né? E quando foi passado isso daí pra gente, no próprio processo de adoção, a gente foi informado de todo o estado de saúde dele. A Larissa também já conhecia o estado de saúde dele, e nada disso daí nos abalou. Nada disso daí fez com que a gente voltasse atrás. Isso daí a gente se preparava cada vez mais, porque a gente sabia que a gente teria que ter uma dedicação com ele, entendeu? Hoje, o Vinícius é uma criança muito saudável. O Vinícius é uma criança que frequenta uma escola da rede pública. Ele é muito adorado. A gente fala que ele é o queridinho, não só por onde ele passa, mas em casa também era o netinho mais querido da minha mãe, né? Era o xodozinho, sempre foi e sempre será. E eu falo que a pessoa que tem a vontade de adotar uma criança especial, né? Se ela tem essa vontade, ela tem que correr atrás. Não são os problemas, as deficiências que essa criança apresentar que vão deixar essa pessoa com medo de fazer essa adoção, de ir atrás. Não, ela tem que ir atrás. Eu falo que para Deus, que Ele me dê força para mim, para Larissa, que o Vinícius precisar, a gente corre atrás. A pessoa vai pensar inicialmente na limitação da criança, né? Aquela criança não vai andar, ou não vai falar, ou vai ficar na cadeira de rodas. Então, o que eu tenho para falar é que o amor supre tudo, né? Quando você ama e você se dedica mesmo. E eu conheço casos de pessoas que adotaram que a criança andou, que a criança falou. Então, assim, o amor e a persistência do pai, da mãe, tudo bem, a gente fala, precisa ter uma questão financeira, tem gastos, tem tudo. Só que a força de vontade, né, o não desistir, pode mudar tudo. Falar do Vinícius é até emocionante, né? Ele é um menino que, nosso filho, do coração especial, que a gente pensa o dia inteirinho nele, como que ele tá. Às vezes estamos trabalhando, estamos pensando nele, né? E às vezes, vamos sair, hoje o Vinícius não dá para ir junto, ele tem que ficar em casa, ou ficar com alguém. Ele está presente em nossas vidas 24 horas, dentro do nosso coração. Ele conquistou a gente de uma forma que jamais a gente imaginava. Eu falo que se Deus deu um presente para mim, esse foi o maior de todos, né? Antigamente a gente sonhava que, eu quero ter um carro bom, eu quero ter casa, eu quero ter edícula, entendeu? Eu quero ter dinheiro. Eu falo que dinheiro nenhum compra a felicidade que o Vinícius nos proporciona. O nosso amor por ele é de uma forma que não dá nem para imaginar. E ser o pai do Vinícius, né, para mim é uma grande honra, né? E agradeço a Deus todos os dias por ter dado essa oportunidade. E queria deixar para o Vinícius que o pai dele, a mãe dele, a gente ama muito ele. A gente enfrentaria qualquer situação que fosse para ser enfrentada, né? Desde o início, quando a gente resolveu fazer o pedido de adoção dele, e a gente vai continuar enfrentando. E pensar que ele está dentro dos nossos corações. A gente fala que hoje a gente não vive mais sem ele, e a gente ama ele muito, né? E vamos passar o resto da nossa vida aí sempre cuidando dele, sempre dando toda a atenção e dando todo o amor e todo o carinho que ele merece. É emocionante falar do Vinícius, mas nós temos que falar. Olha, o que eu posso deixar para ele é que assim, enquanto Deus permitir que eu viva, eu vou me dedicar imensamente a ele. Não vai ter cansaço que vai fazer eu desistir, não vai ter noites em claro, né?
Eu nunca reclamei. Tem pessoas que trabalham comigo, eu comento, mas eu nunca, né, reclamo, isso acontece mesmo. E que enquanto Deus me der essa oportunidade, né, de estar convivendo com Ele, eu não meço esforços para ser a mãe do Vini.